Olá, estamos no final de ano. Temos as férias, as compras de Natal. Pensar em planejamento financeiro nessa época do ano parece impossível. Mas hoje, o TV Câmara Entrevista recebe a professora Isabel Pisorno, que é do curso de Ciências Contábeis, e o nosso assunto de hoje vai ser sobre planejamento financeiro. Obrigada, Isabel. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para a gente começar, por que é importante fazer um planejamento financeiro? Primeiramente, eu falo que planejamento financeiro é prever as contas que a gente vai ter no ano. Mas o grande problema das pessoas é, por exemplo, saber quais são minhas despesas, quais são minhas receitas, quanto eu recebo, quanto eu posso gastar. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer um orçamento. Quanto ele ganha e quanto ele deve gastar. E quais são as nossas despesas prioritárias. Nós temos despesas prioritárias como aluguel, financiamento da casa, escola, vestido, comida, né? Tem despesas que não necessariamente, sem elas, não podemos sobreviver. Mas temos outras despesas que às vezes são importantes. Imagina a gente ficar sem internet, hoje em dia, mundo globalizado, telefone, sumamente importante. Mas, de repente, se eu poupar um pouco no telefone, então eu vou reduzir um pouquinho uma despesa. Então, é isso que a gente tem que ver. Um exemplo muito claro é o que eu posso poupar em 12 meses. As pessoas dizem é muito difícil fazer isso. É impossível, Isabel. Vamos imaginar que você vai almoçar todos os dias, vamos botar 7 dias na semana, você consome 2 latinhas de refrigerante. Certo? Então, agora não, você vai consumir só uma latinha de refrigerante. Se você faz o cálculo do refrigerante que você vai poupar, que você tinha 60 latinhas por mês e que agora vão para 30, fazendo a somatória do ano, você poupa R$720. Ou seja, poupando R$2 diários, até 12 meses você vai ter R$720. Isabel, e é fácil planejar a vida financeira? Tu deu o exemplo agora do refrigerante. Como é que a pessoa pode, no seu dia a dia, colocar em prática esse exemplo? Essa questão é muito importante. O que passa é assim, a gente, muitas vezes com esse problema eu falo, todas as mulheres, seja homem, o consumismo está no dia a dia. Então, eu acredito principalmente essa questão, seja questões, bolacha, demais, tem algumas coisas que além que tu não precisa ter em casa, que são importantes, eu não quero dizer que a pessoa se vai privar das coisas, mas, por exemplo, tem algumas coisas a mais, iogurte demais, sorvete demais, então, será que isso é importante? Será que se eu gastar, deve gastar 2 latas de leite condensado e começar a gastar 1 lata de leite condensado? Então, essas pequenas coisas, se a gente fazer a somatória, eu falei da lata de refri. Se você faz a somatória, você poupa 720, poupando simplesmente R$2 por dia. Então, imagine se fosse R$10 por dia, né? Aí vai para R$1.200. Então, se a gente planeja, pode. Mas outra questão, simplesmente, a gente tem umas despesas prioritárias. E esse é o nosso grande problema na época de Natal, na época do Ano Novo. As pessoas se empolgam com o 13º, com as férias que vem. E aí dizem, eu vou comprar presente para todo mundo, né? Eu vou me comprar, vou me dar um agrado, porque realmente a gente trabalhou muito. Mas escute, você tem que se lembrar que você vai ter o material escolar, que você tem o IPVA, vai ter o IPTU para ser pago, então você tem, antes de fazer esses gastos, vai ter que botar na caneta. Eu sei que já passou o Natal, mas isso serve como ensinamento que você, antes de fazer uma compra, você tem que ver o que você tem de dívida. O que acontece? Nós temos dívidas, eu tenho uma dívida antes de fazer minhas compras de Natal de R$300. E eu recebi meu 13º. Que é a primeira coisa que a pessoa faz, em vez de pagar a sua dívida, a pessoa cria mais dívida. Então, o que eu faria? Pagaria, quitaria a dívida que eu tenho e aí ficaria mais tranquilo. Mas não, a gente cria mais dívida e cria um processo contínuo de endividamento. Como a gente fica impressionado
compre uma TV em 10, né, 15 Começa a pagar só no mês vezes do ano que vem. do ano que vem. Então a pessoa diz, mas eu quero adquirir, a única maneira que eu tenho de adquirir patrimônio é desse jeito. E não é assim. Você já fez, já multiplicou quanto sai esse TV à vista e quanto ele sai a prazo e quanto a dedução pode ser importante, por exemplo, esse dinheirinho a mais na sua conta. A poupança é 6% ao ano, mas é importante. Eu acredito que uma das maneiras mais tranquilas de investir seu dinheiro faz a pouco. Ninguém está falando que as pessoas têm que se privar das coisas, mas a gente tem que ter, né, o equilíbrio. E a gente não pode gastar mais do que possui. E, lamentavelmente, nós pais, hoje em dia, deixamos nos levar também pela questão das marcas, da questão da sociedade, a questão que implica que muitas vezes existe um determinado convívio que às vezes gastam o que a pessoa não possui, né? Então os pais também têm que ter em conta o que os adolescentes querem, né? Que muitas vezes querem, né, então, produtos muito caros. Os filhos, eles devem participar desse planejamento que os pais estão fazendo em casa? É importante que eles participem junto? Os filhos têm que participar desde pequenos. Eu acredito que se tu ensinar teu filho desde pequeno, filho, eu quero mais um Max Steel, estou falando de uma criança de 6 anos que quer um brinquedo. A gente dá muito fácil, sai, compra, né? E cria o consumismo. Nós já criamos desde pequenos a eles, porque é um mundo que ensina. Vamos fazer, filho, se você fazer a sua cama, se você fazer alguma atividade, você vai ganhar uma certa montante, uma mesada. Se você poupar essa mesada, você vai poder comprar, né, o boneco, ou vai comprar a moto elétrica, certo? Mas o que acontece? A gente não faz isso. Educa o filho para consumir e não educa o filho para poupar, para crescer. É aí que tem muita gente que já ensina isso ao seu filho e tem muitos grandes empresários que desde pequeno que vêm, né? E é possível? É possível. É possível, e é possível também uma mãe que acabou de ter um filho fazer uma poupança para o filho para a universidade. Muitas instituições financeiras fazem isso, e você, quando seu filho tenha 18, você vai ter a capacidade de dar uma boa universidade para ele, uma tranquilidade. Então são coisas que a gente consegue. Mas a gente fica muito na questão do marketing, né? Chega a questão de nos levar a adquirir produtos muitas vezes que a gente não precisa, né? Às vezes a gente não precisa. Nós temos, de repente, uma geladeira muito bem conservada, está em ótimo estado, mas apareceu na TV que você vai ter a geladeira do ano, né? Com muitas e outras coisas. Mas será que isso é o que tu precisa em casa? Então é isso. Ordem de prioridades nas suas despesas. Não se esqueça, se você quer começar o ano 2011 bem, então comece a quitar as suas dívidas e não aumentar as suas dívidas, né? Esse é o nosso grande problema. Que o comércio, com certeza, é importante, mas ele vai querer sempre, né, fazer que a gente consuma. É aí a inteligência do cliente não consumir todo o que não é oferecido. Né? Isabel explicou o que consiste o planejamento financeiro, mas como a pessoa em casa ela pode começar? Por exemplo, agora o início do ano é um bom período para colocar essas contas no papel? É um bom período. O que eu falaria é assim, acho que o planejamento financeiro começa primeiro o pai e a mãe, né? Se é uma família ou se é solteira, quem estiver, quem tenha maior receita em casa, né? Quem seja o fornecedor tem que fazer. Então começa, já seja no Excel, já seja em papel e caneta, você começa a fazer quanto eu recebo por mês? X. Quanto eu tenho? Telefone, casa, né? Energia elétrica, eu boto todas as minhas despesas fixas. E também boto as minhas despesas variáveis. Por quê? Porque pode acontecer que alguém fique doente. Então existe, as fixas que acontecem todo mês, né? Independentemente eu vou ter que pagar, mas as variáveis são coisas que acontecem sem prever. Alguém ficou doente em casa, eu vou ter que gastar em farmácia, né? Sempre vai existir. Então sempre faça um orçamento a mais e nunca a menos, ou seja, porque sempre a gente vai gastar a mais. Vou dar um exemplo fácil, você ganha R$1.000 e suas despesas são de R$500, você vai botar que suas despesas são de R$800 a R$900. Por quê? Porque é importante sempre botar a mais
algumas coisas que podem acontecer, né? Que é importante sempre se prever. E a gente vê, de repente perceber, puxa, você fazendo esse orçamento, você vai ver, meu Deus, a gente está gastando muito em telefone. Consegue visualizar melhor também, quando ele está no papel? Consegue, porque ele diz assim, seja um casal, diz, olha mulher, a gente está gastando muito telefone, que isso, né? É que a nossa filha fica 1 hora inteira no telefone, então aí ele consegue ver. O que acontece? Se a gente simplesmente recebe o dinheiro e começa a pagar tudo, ele não consegue ver de onde vem. Então a gente pode fazer um pequeno, né, orçamentinho que não toma muito tempo, é uma vez por mês, e você deveria aproveitar e ver o que você pode reduzir, e com esse dinheiro você poder poupar e você ter alguma coisa futura, né, gente? A gente às vezes tem que pensar no futuro, né? Hoje, daqui a 10 anos, eu quero um patrimônio, eu quero uma casa, né? Os que estão começando, os novos. Como a gente vai ter uma casa? Está trabalhando, é solteiro, não tem despesa, está morando com a mãe, está morando com o pai, está em uma beleza de planejamento financeiro para a gente ficar muito bem, porque às vezes a gente só pensa nessa idade, eu falo em sair, né? Mas quanto é tu final de semana? Quanto tu gasta na balada? Quanto foi, né, de cerveja, de algumas coisas, das entradas? Então, tudo isso. Será que eu preciso sair todo final de semana? Então, tu vai botando no papel e tu vai adquirindo as respostas. É aí que quem valoriza o dinheiro obtém patrimônio e cresce, né? E também